Hoje 21 de julho de 2023. Eu sou o Juvenal. Aquele que dá voz ao professor Dal Piero. O podcast do 110º podcast 2023 Viés do efeito posição serial leva até você as melhores práticas e estratégias para reduzir os danos produzidos da influência do viés de posição serial. Primeiro é válido pedir, se você é uma pessoa oradora e que apresenta várias ideias, benefícios de um produto ou mesmo as contas de despesas pessoais ou empresariais e quer que as pessoas assimilem e recordem aquilo que falam ou devem dividir o discurso ou a apresentação em sessões distintas, com um breve resumo após cada sessão. Isso contribui para reforçar os principais pontos ao longo da apresentação, evitando o efeito de primazia e recência. Além disso, envolver o público, com perguntas ou discussões pode também ajudar a reforçar as ideias apresentadas. Fora disso, use reforçar as falas com figuras de linguagem que podem ser selecionadas cuidadosamente. Para facilitar, eu descrevo a seguir aquelas figuras mais eficazes. Pense que você quer alertar as pessoas sobre as questões relativas ao viés de posição serial. Então, use metáforas para transmitir conceitos complexos de forma mais acessível. Por exemplo, ao discutir o viés de posição serial, você pode compará-lo a uma corrida de revezamento, em que cada participante influencia o próximo na linha. Então você prossegue ressaltando a importância de reconhecer esse viés e mitigar seus efeitos prejudiciais. Recorra a analogias para ilustrar a relação entre o viés de posição serial e situações cotidianas. Por exemplo, compare o viés de posição serial a um dominó, em que o primeiro derrubado afeta os subsequentes, destacando como o posicionamento de informações pode influenciar nosso julgamento. Atribua características humanas ao viés de posição serial, transformando-o em um vilão ou que precisa ser combatido. Por exemplo, descreva o viés como um trapaceiro sorrateiro ou que tenta manipular nossas percepções. Utilize a ironia para destacar a contradição entre o viés de posição serial e o objetivo de tomadas de decisão justas e imparciais. Por exemplo, com um tom irônico, mencione como é o fantástico depender da ordem em que as informações são apresentadas para formar opiniões. Exagere os efeitos negativos do viés de posição serial para chamar a atenção dos ouvintes. Por exemplo, diga que o viés pode transformar um simples deslize em uma avalanche de erros ou que compromete toda a análise. Use metonímias para representar o viés de posição serial através de um objeto ou ação relacionados. Por exemplo, mencione como a ponta do iceberg é visível, mas a influência do viés é muito mais profunda e abrangente. Contraponha o viés de posição serial a uma abordagem equilibrada e imparcial. Por exemplo, ressalte a importância de olhar além das aparências e considerar todas as informações disponíveis antes de formar uma opinião. Utilize eufemismos para suavizar a gravidade do viés de posição serial, de forma a sensibilizar o público sem assustá-lo. Por exemplo, refira-se ao viés como um convidado indesejado ou que precisa ser conscientemente gerenciado. Repita sons consonantais para criar frases memoráveis relacionadas ao combate ao viés de posição serial. Por exemplo, diga ou persiga a perspectiva plural ou rompa a rotação repetitiva ou para incentivar a consideração de diferentes pontos de vista. Repita sons vocálicos para criar frases melódicas que ajudem a fixar a ideia de superar o viés de posição serial. Por exemplo, avalie além da ordem ou decida com desapego, ou essas expressões reforçam a importância de não se apegar à ordem das informações. Altere a ordem das informações que está tentando memorizar para garantir que todos os itens recebam atenção igual. Insira pausas durante o estudo para dividir a informação e evitar que apenas os itens do início e do fim sejam lembrados. Tente agrupar as informações em pequenas unidades ou categorias. Isso pode tornar a informação mais fácil de ser absorvida e lembrada. Tente associar a informação a algo familiar para facilitar a retenção. Para lembrar de uma lista, tente reorganizar os itens mentalmente em uma ordem ou estrutura que faça sentido para você. Dito isso, para caminhar e finalizar é importante? A prática diária é essencial. Fale, leia e escreva em português brasileiro todos os dias para reforçar o aprendizado e aumentar a fluência. Continue a acompanhar a série de podcasts Memórias de Aula para manter-se atualizada em relação às melhores práticas de protagonismo, seja na vida pessoal ou profissional. Até mais e fique com a paz e o bem.